Revelações do fim, a mensagem do Apocalipse. Nós precisamos estar sempre preparados, irmãos. O rei está voltando, foi a primeira mensagem. O rei está voltando para buscar um grupo de pessoas que estejam preparadas, que estejam alinhadas com ele. Na segunda mensagem, a igreja triunfante em meio à perseguição. O rei está voltando e ele vai buscar uma igreja triunfante. Uma igreja triunfante é uma igreja que tem pessoas, que tem crentes, que tem pessoas que confiam no Senhor e triunfam nas perseguições, nas lutas. Esse é o nosso chamado. É assim que a gente tem que viver. Não tem outra saída. A igreja triunfante, a perseguição revela a fé genuína. Na perseguição, os verdadeiros adoradores se destacam. Na perseguição, os verdadeiros adoradores se destacam. Aqueles que, quando o rei voltar, vai levar para si. É uma igreja, um povo triunfante. Não tenha medo do que está por vir. O Senhor está dizendo isso para o seu povo, para a igreja triunfante. O Senhor não nos livra do fogo, mas caminha conosco no meio dele. Então, não tenha medo. Quem está em Cristo não precisa ter medo, porque o Senhor virá e vai buscar uma igreja. Depois tem os outros acontecimentos que vão acontecendo. A igreja triunfante, ela receberá a recompensa da fidelidade. Todos nós seremos recompensados. Deus não é igual aos homens. Ele é muito diferente. Cada dor, cada renúncia será recompensada com a coroa da vida. Nós cantamos aqui hoje. Esta é a motivação do crente perseverante. O crente perseverante, um crente que triunfa no meio das perseguições. E hoje, na terceira mensagem da série, Revelações do Fim, o juízo final virá. O juízo final é lá depois do milênio. A igreja, amados, a igreja aqui, a ideia aqui é que o juízo virá. Não importa como ele virá. Às vezes, os teólogos, as pessoas ficam preocupados. Ele vem quando? Como? São preocupações desnecessárias da nossa parte, porque nós não sabemos, não tem jeito. A gente só sabe que ele virá. A ideia aqui é que o juízo virá, não importa como, ele apenas virá e ninguém consegue mudar isso, e será um juízo justo, perfeito. Aqui, nesse juízo justo e perfeito, já que nós estamos falando de juízo final, depois da grande tribulação, depois do milênio, depois de muito estudar, eu não me lembro quando no ano passado eu comecei a fazer um curso online com o pastor Gilson Pinho, de revelações finais, e eu ainda estou fazendo, eu estou atrasado, já foi o curso online, e é muita informação, de verdade, irmão, tem cada loucura dentro da teologia com relação a arrebatamento, com relação à tribulação, com relação ao milênio, com relação ao julgamento do juízo do grande trono branco, com relação a destruir os céus e terras e construir novos céus e novas terras. Assim, são loucuras que, sinceramente, você pode estudar, você pode buscar, você pode fazer tudo para ampliar os seus conhecimentos, mas já há centenas de anos os homens buscam ter a palavra final acerca desse assunto, e não tem. E não vai ser aqui que você vai ter a palavra final, porque a briga dentro dos teólogos, meu Deus, é gigantesca, mas a gente só sabe que esses acontecimentos virão. Nós só precisamos de uma coisa, na verdade a gente precisa lá do começo, ou aqui, estar preparado para o arrebatamento da igreja, porque daí a gente relaxa na tribulação, a gente relaxa na guerra, a gente relaxa na entrada do milênio, nós relaxamos no grande trono branco e a gente está bem, a gente segue a vida eterna com o Senhor. Então assim, a gente percebe que existe salvação agora, existirá salvação na tribulação, e pelo que a gente entende, percebeu, não sou absoluto nisso, eu continuo afirmando isso para vocês, no milênio também haverá salvação, porque não se pode morrer todo mundo no milênio por ser pecador e ir para o inferno.
vai haver um juízo, e dentro desse juízo do milênio, a gente sabe que as nações estarão aí, e haverá um julgamento depois da tribulação, da guerra do Armagedon, que fala que as nações serão julgadas. Nós já subimos. As nações aqui, os que sobreviverem após a guerra, Jesus vem e vai fazer um julgamento antes da entrada do milênio. E vai passar para a eternidade, e nós já somos salvos e acreditamos em Jesus. Esse pessoal aqui é o pessoal que ficou. Israel, Jerusalém, são os judeus, e aqueles que apostataram da fé, aqueles que conseguiram chegar até a tribulação, conseguiram vencer a tribulação e venceram a guerra, estão vivos. Então o Senhor não vai vir para matar essas pessoas, Ele vai trazer um julgamento, aonde duas pessoas serão lançadas no inferno, no Geena, que a gente pode chamar dos quintos dos infernos, que é o falso profeta e o anticristo. Esses sim inauguram o Geena, o quinto dos infernos. Mas nós já estamos com o Senhor, já entraremos no milênio, mas pessoas entrarão no milênio que creram de alguma forma, mas não do jeito que nós cremos. É um negócio muito complicado, porque na tribulação não pode morrer todo mundo, porque vai ter um milênio. Dentro do milênio a gente vai reinar com Cristo. Cristo estará em Jerusalém reinando com vara de ferro. Por que ele vai reinar com vara de ferro? Por que ele não vai reinar com plumas e paetês? Porque pessoas entrarão no milênio que serão beneficiadas, porque o julgamento ali vai ser para quem respeitou, para quem cuidou de Israel e de Jerusalém. Vamos dar um exemplo. A gente tem nações que odeiam Israel, Jerusalém. O Irã é um deles. O Hamas era um deles. Os Estados Unidos, a Inglaterra sempre foram mais voltadas para proteger Israel. O nosso Brasil está vivendo um tempo onde o nosso líder, o governante, o presidente do nosso país, ele já deixou bem declarado que ele não gosta de Israel. Então, depois da guerra, na hora do julgamento, essas nações, umas vão ser mortas, pessoas serão mortas. Dentro de nações, vamos lá, o Brasil, a gente tem um presidente que não gosta de Israel, mas a gente tem pessoas que não creem em Cristo, que gostam de Israel, oram por Israel e Jerusalém. Essas pessoas passarão, os brasileiros passarão, o Brasil passará com algumas pessoas. É um negócio muito complicado, mas são nações que entrarão no milênio, e nós seremos líderes, sacerdotes, reis sacerdotes, como a gente já falou em outras ocasiões. Então assim, nós precisamos, a ideia de nós que estamos aqui é o seguinte, irmãos: o melhor negócio é subir agora no arrebatamento. Esse conhecimento é bom para você ajudar as pessoas, só isso. Mas nós não passaremos pela tribulação. Existem os que dizem que é antes, os que dizem que é durante, os que dizem que é depois. Não é essa a questão, a gente já deixou claro. Nós precisamos estar preparados o tempo todo. O tempo todo nós precisamos estar preparados. Apocalipse 20 diz assim, 20, 12 a 15: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, no Geena, nos quintos dos infernos. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Você vê que aqui, irmãos, é mais uma situação complicadíssima, porque, gente, a gente foi
buscar informação sobre os livros e o livro da vida. O livro são os livros das obras e o livro da vida. Você vê que aqui fala que os mortos morreram sexo e juízo, independente. Lá no trono branco, no arrebatamento da igreja, as pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitadas e vão subir primeiro e nós em seguida. Lá no milênio, no grande trono branco, depois do milênio, os mortos automaticamente eles serão julgados pelo que eles fizeram, as obras deles, e eles vão ser lançados no inferno. Mas no milênio a gente vai haver vida e vão ser pessoas julgadas. Aí entra o livro da vida. É um julgamento que vai trazer benefícios, porque pessoas entrarão essa nova situação, que a Bíblia diz que depois do milênio, depois do julgamento do trono branco, ele vai destruir céus e terra e construir novos céus e nova terra. Já virou um negócio doido. A gente pode pensar no início, quando Adão e Eva ainda não tinham pecado. O projeto era aqui ser um lugar maravilhoso, um paraíso. Mas houve o pecado, houve a decisão pelo pecado, e Deus não mudou o plano original. Alguns teólogos, existem muitas linhas, e dizem que ele vai voltar ao projeto original, vai construir novos céus e nova terra. Novo céu por quê? Porque o Satanás, o querubim ungido que se transformou no Satanás, é por isso, porque lá no céu houve essa rebelião e um terço desceu com o Satanás. Uma linha de raciocínio diz que essa destruição dos céus é porque o Senhor vai fazer tudo novo, e aquilo ali passou, não tem mais o que falar e o que lembrar, e não tenha nada desse céu que está hoje que lembre essa rebelião de Lúcifer. Então, assim, são linhas de raciocínio, são muitas linhas de raciocínio, são linhas esquisitíssimas, linhas que, assim, é chato até de ouvir. Mas a gente, no milênio, nesse julgamento do trono branco, a gente está em paz, porque a gente vai estar com Cristo ajudando a julgar. Vivemos em uma geração que relativa a tudo, nada é absoluto. O certo virou errado, o errado virou certo, e o pecado virou opinião. Mas a Bíblia afirma que um dia todos eles comparecerão diante do justo juiz no trono branco. Não haverá advogado, desculpas, segundas chances. O juízo virá e será eterno. O Senhor é tão bom que hoje nós temos a possibilidade de aceitar ou negar a Cristo. Só que vai haver um arrebatamento, vai haver um momento de tribulação, taças, selos, trombetas, guerra, perseguições, fome, vai haver tudo que a gente já falou, já ouviu, a gente já sabe. E mesmo assim haverá possibilidade de salvação na tribulação. Depois haverá a guerra e haverá o milênio. Ali também haverá uma salvação, porque pessoas entrarão. Só que eu fui pesquisar, não achei, vamos dizer, lá no milênio, no julgamento do trono branco, os mortos serão julgados porque morreu sexo e juízo. Esses não tem conversa, não tem alinhamento. Mas haverá pessoas vivas no milênio. Então haverá um julgamento aonde vai ser analisado, porque dentro do milênio Satanás será preso, ele estará preso, e ele não vai para os quintos dos infernos, ele vai para esse lugar aqui, o Hades. A gente tem o seio de Abraão, o paraíso, o lugar onde os mortos de Cristo estão descansando e esperando o dia do Senhor. O diabo fez a mesma coisa, lá tem o Hades. Nós estamos aqui no paraíso, e o Hades é uma imitação do paraíso, só que numa área, numa parte que se segue ao inferno, porque segundo a teologia são 5 lugares que são considerados inferno. Como dizem que tem 7 céus, e o apóstolo Paulo foi até o terceiro. Então a gente sabe que existe 1, 2, 3 e 4, porque se falou terceiro é porque tem 4, então a gente não sabe, mas a teologia ela acaba falando essas coisas. Nós precisamos estar preparados. Os acordos, mais uma vez eu falo, os acordos estão acontecendo, as assinaturas estão acontecendo,
pessoas estão se manifestando cada vez mais. Está sendo sutilmente imposto algumas situações aonde nós vamos ser quase que obrigados a tomarmos alguma decisão em favor das nossas famílias, porque vai chegar um momento em que o anticristo dominando aqui, ele vai impor uma moeda única, ele vai impor um cadastro único, e quem não tiver ali não vai conseguir comprar, não vai conseguir negociar. Então assim, o melhor negócio, irmãos, é a gente estar sempre pronto. A gente está falando do juízo, nós falamos da volta da igreja triunfante, nós estamos falando do juízo, mas é só em matéria de conhecimento e a gente perceber que as pessoas da nossa vida precisam de salvação. Nós estamos salvos, mas existem pessoas que não estão salvas, e que a gente precisa entender a desgraça que será depois que a igreja subir. Vai ser um negócio muito tenso. Tem um longo período pela frente. As pessoas dizem que o mundo vai acabar. Não, o mundo não acaba, como a gente sempre diz, em menos de 1007 anos. Porque tem que ter a tribulação, que são 7. A tribulação é a grande tribulação, que são 7 anos, e tem que ter um milênio, e depois o julgamento final do trono branco, e depois será destruído os céus e terra. Então assim, uma igreja, um povo será levado. E segundo a nossa fé, o povo que será levado são os crentes em Cristo Jesus. Os que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, os que obedecem ao Senhor Jesus, os que sacrificam em favor do reino de Deus. Eclesiastes diz assim: porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Deus, Ele tem um livro aonde tem todas as nossas obras, todas. As obras realizadas, não realizadas, as obras pensadas, aquilo que às vezes a gente pensa e a gente não chega a realizar, mas às vezes a gente até brinca, né? Cruz credo, eu pensei nisso. Coisas que a gente pensa, tudo está escrito no livro das obras. E nós precisamos estar atentos, por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo. Romanos 2,6 diz assim: Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. No nosso julgamento do arrebatamento, as nossas obras serão consideradas, nós já estamos salvos, fomos arrebatados, as nossas obras serão consideradas, como nós já falamos, para a coroa nossa, as pedras que teremos na nossa coroa. Mas lá no final haverá de novo a abertura do livro das obras, mas para a condenação das pessoas. O juízo final não é um mito religioso, é uma realidade futura e inegociável. Vai acontecer. Por isso lá no começo, você pensa o que você pensar, você siga qualquer linha de teologia que você quiser, mas o juízo virá, o arrebatamento vai acontecer. Um povo especial, zeloso de ver as obras, subirão, que são aqueles que confessam principalmente que Jesus Cristo é o Senhor. E quem confessa que Jesus Cristo é o Senhor precisa obedecer a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje, a cruz, já que a gente está falando de uma forma geral dos acontecimentos finais, a cruz hoje é o trono da graça. Nós aceitamos Jesus, buscamos viver em Cristo, buscamos obedecer a Cristo segundo a sua palavra, e vai tudo dar certo para nós. Mas o próximo trono é de juízo, é complicado. É por isso que a gente precisa também, porque se cada um fizer uma autoavaliação do seu livro, das suas obras, nós vamos ver que tem obra ruim demais. Tem obras realizadas e tem obras não realizadas. Temos omissões, nós pecamos fazendo ou não fazendo, nós pecamos estando em cima do muro. Então tem um livro de obras, e a gente, muitas vezes, a gente comentou, e muito tempo atrás, quando a gente dava o curso de evangelismo exclusivo, a gente falava, vamos dizer que você tem 3 pecados por dia. Você falou mal de alguém, você olhou torto para alguém e você mentiu. O pedinte foi lá na tua porta, você tinha o que dar e falou que não tinha nada. Ou aquela pessoa ligou e você mandou alguém dizer, não estou em casa. Isso é pecado. É mentira, é pecado. Você pecando 3 vezes por dia, dá 1000 e poucos pecados por ano, multiplica pelos meus 54 anos, meu livro de obra pelo menos tem 54.000 obras
não boas. Eu estou falando só das ruins. Eu tenho um best-seller, 54 anos, de obras complicadas. E eu estou dizendo só 3, porque às vezes a gente pega mais por dia. Só 3. Então nós precisamos aproveitar essa graça maravilhosa. Essa graça que para nós é de graça, mas custou um preço muito caro para o nosso Senhor Jesus. Então, descansa do Senhor. Viva o Salmo 91. Viva o Salmo 23. Vamos descansar no Senhor. O juízo virá, todos comparecerão diante dos tronos. Por que eu coloquei tronos? Porque no arrebatamento nós estaremos diante do trono de Cristo. E vai ter um outro trono de Deus, que é o trono branco lá no fim do milênio. Por isso que eu coloquei tronos. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Glória a Deus, nós estamos vivos. Nós podemos nos ajustarmos, nós podemos nos corrigir. Mas quem morreu sem Cristo, acabou. Quem morreu sem Cristo não ressuscita no arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitam no arrebatamento e sobem. Esses outros ainda vão ficar os 7 anos, mais os 1000 anos, e depois eles ressuscitarão e o livro da obra vai se manifestar. Olha, eu não estou te mandando para o inferno. Olha aqui, ó, eu estou abrindo aqui, ó, o teu nome está aqui, olha o que você fez, olha o que você fez. Eu nem imagino como será isso, mas a tecnologia do céu deve ser estupendo, tremendo. A gente não tem nem ideia de como será isso, porque tem muita gente. Dizem que do grupo que vai à igreja arrebatada e fica um grupo aqui na terra. Segundo alguns teólogos, eles levantaram um número. Depois da tribulação, das taças, dos selos, dos cavalos, das trombetas, da guerra ali do Armagedon, diz que só dos que entraram e os que vão entrar no milênio, os que entraram na tribulação e os que vão entrar no milênio depois de todas essas desgraças, diz que são 25% da população. Nós somos 9 milhões. Vamos dizer que 1 milhão sobe, são os crentes em Jesus Cristo. Sobrou 8. 25% de 8 é quanto? 2 bilhões. Ah lá, o Luiz Miguel. 2 bilhões, né? Tô certo, né, Luiz Miguel? Aí é um menino bom na matemática. 2 bilhões entrarão. Isso são informações não absolutas, mas são informações que os teólogos levantam por aí, as pessoas, os curiosos levantam por aí. Mas nós já estaremos fora de tudo isso. Então a tribulação vai ser um negócio muito difícil, mas todos compareceremos diante do trono. 2 julgamentos diferentes. O tribunal de Cristo, que é o que nós falamos do arrebatamento, ocorre logo após o arrebatamento e é exclusivo para os salvos, os crentes, servindo para dar galardão, recompensa para aqueles que subiram, pelas obras feitas em vidas depois que aceitaram Cristo. Porque obras sem Cristo é como em Isaías diz, é como trapo de imundície, cheira mal, não tem nada a ver. Obras que têm valor é quando a gente tem Cristo, daí sim. Esse tribunal de Cristo ocorrerá no céu após o arrebatamento e antes do milênio. Agora, o grande tribunal do trono branco, todos comparecerão diante dele, até nós, mas de uma forma diferente. Esse tribunal do trono, ele é focado nos vivos e nos mortos, aqueles que não ressuscitarão na primeira ressurreição, que nós subimos e eles continuam aí, mortos. Do Velho e do Novo Testamento, da tribulação e do milênio, porque esse trono branco é depois do milênio. Nós estaremos ali. Nós não estaremos sendo julgados, pelo contrário, estaremos lado a lado com Cristo, ajudando no julgamento, porque existem textos bíblicos que nós vamos ajudar a julgar até os anjos. Olha, quem sobe agora, que privilégio, que diferença é essa nossa salvação? É diferente, nós, a igreja que subiu, é diferente dos crentes que pela dor, pelo sofrimento, na tribulação, não vão, já vai ter crente que vai entrar na tribulação e não vai ser arrebatado, a gente sabe disso. Lembra da história do joio e do trigo? Tem.
Então tem pessoas que conhecem tudo, mas não se entregaram de verdade a Cristo, não vão subir. Eles vão entrar na tribulação. E depois, os que permaneceram, porque tem um texto que diz que o iníquo, o pecador, no milênio, ele vai viver até 100 anos. Hoje o salário do pecado é a morte. Hoje pais estão enterrando filhos. Virou tudo de cabeça para baixo. Mas no milênio vai ser prolongado os dias. Eu não tenho ideia de quanto tempo vai viver uma pessoa. Dizem alguns teólogos que vão viver como Matusalém, como Noé, como todos aqueles lá, 300, 400, 500, 600, 700, 800. E se marcar um ou outro aí, como Matusalém, pode viver 969 anos. Pode passar a tribulação, viver o milênio e estar lá no julgamento do trono branco. Mas esse, com certeza, se houver esses aí que vão resistir tudo isso, são pessoas que de alguma forma se renderam a Deus, entenderam o reinado de Cristo no milênio em Jerusalém com vara de ferro, e esses provavelmente vão adentrar os novos céus e nova terra, que é algum tipo de salvação. Então, assim, são tudo coisas complicadíssimas, mas todos de alguma forma vão comparecer. A ideia nossa, irmãos, da nossa igreja, é comparecer no trono do Cristo, porque ali nós já somos salvos. Nós seremos julgados para receber pedras para serem colocadas na nossa coroa. Esse grande trono branco ocorre no final dos tempos, após o milênio. Nós não estaremos nisso, nós já estaremos com Cristo, porque João 5,24, acho que esse não está. Jesus afirma que quem crê nele não entrará em condenação ou juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós, a igreja do Senhor. É por isso que hoje nós vamos participar da ceia, confessando a nossa fé. É por isso que existe a ceia. E a gente sempre fala, você toma ceia hoje aqui, e se amanhã você for em alguma outra igreja e estiver servindo ceia lá, você está apto, tome também. Você pode tomar ceia todo dia. Porque a ceia é para mostrar que a sua comunhão com o Senhor está top, está legal. Então não tem problema, não é glutonaria, glutice, você tomar ceia hoje aqui, amanhã em outra igreja, domingo que vem em outra igreja. Não é. Se você estiver lá, participe. Você fez a autoavaliação, o autoexame, como nós falamos hoje de manhã, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Mas todos comparecerão diante do Senhor no trono branco, vivos e mortos, nós ao lado do Senhor, julgando as nações, julgando os anjos. E ali fecha o negócio. Porque quem morrer na tribulação, quem morrer no milênio, sem Cristo, sem respeitar, honrar a Cristo, Israel e Jerusalém, eles vão para o Hades, eles não vão para o quinto dos infernos. O quinto dos infernos é um lugar muito especial, que a besta e o falso profeta estarão ali, e só depois do grande tribunal do trono branco que as pessoas estarão lá. Nós não estaremos nisso. Mas existem pessoas que ainda estão vivas e precisam da salvação, porque se morrer sem Jesus, não ressuscita quando nós formos arrebatados. Essas pessoas já estão designadas para o juízo final lá, do trono branco. E eles só vão ser julgados para ser lançados nos quintos infernos. Então quem está vivo precisa de um cuidado especial seu e meu. Nós precisamos ser testemunhas e exemplo para essas pessoas. É fácil? Não é fácil, mas é possível, porque nós estamos em Cristo e nós precisamos permanecer. Em resumo, o tribunal de Cristo é um evento voltado para os silêncios, enquanto o tribunal de Deus, o trono branco, é o julgamento final, abrangendo todos aqueles que não aceitaram Jesus o Salvador, com a possibilidade de haver algum tipo de salvação que eu disse. Pessoas do milênio vão adentrar o novo céu e nova terra, só que são totalmente diferentes de nós. Nós somos hoje a noiva de Cristo. Irmãos, eu costumo brincar, nós somos a quarta pessoa da Trindade, porque nós somos especiais. As pessoas que morrerem na tribulação não terão os mesmos privilégios que nós, os arrebatados, a noiva de Cristo. É o exemplo do casamento. No casamento, as pessoas principais é o noivo e a noiva. Tem as testemunhas, tem os convidados, e sempre tem alguém que chega atrasado. São os da grande tribulação que vão chegar atrasados para o casamento.
Então nós precisamos o tempo todo levar Jesus para as pessoas. Nós precisamos brilhar. Por mais difícil que seja, nós precisamos brilhar o tempo todo. Romanos 14:10. Todos compareceremos perante o tribunal do Senhor. A morte não é o fim, mas o começo da eternidade. Nesse dia do grande trono branco, não haverá privilégio social, grandes e pequenos, ricos e pobres, reis e súditos. Todos se apresentarão diante de Deus e nada ficará oculto. Por isso, o trono da graça hoje, que é Cristo nosso Senhor, a salvação hoje é um presente para nós. É por isso que nós precisamos insistir em ajudar as pessoas. A gente precisa insistir em ajudar as pessoas. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam Jesus. Nós já vimos, nós já sabemos que vai acontecer coisas terríveis. Nós já sabemos que existe céu e inferno. Nós já sabemos que não é de qualquer jeito que vai se entrar no céu. Não é porque Deus é brasileiro que vai dar um jeitinho e todos nós vamos entrar no céu. Não. Existem normas, mandamentos que nós precisamos seguir. Vamos errar? Vamos. Mas o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Desde que a gente se renda, se entregue, confesse e lute para permanecer firme na fé. É fácil? Não, não é fácil. Porque é fácil lidar com o ser humano? Não, não é fácil. Desculpa meus irmãos, mas às vezes é mais fácil lidar com as orelhas da vida do que com os humanos. Mas o Senhor amou as pessoas do mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então você é precioso, você é importante. As pessoas da sua vida que não são salvas, difícil, não são? Mas lute por elas. Lute como? Se você tem dificuldade para abrir a boca e evangelizar, dê testemunho de quem você é em Cristo Jesus sempre. O juízo virá, os livros serão abertos. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros, incluído o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros, que daí é o livro das obras, cada um de acordo com as obras que tiveram praticado. Deus é amor, mas Deus é justiça. Quem prega que Deus só é amor, está errado, está enganando você. O amor do Senhor é justo. Por que todos entrarão no céu se a gente se sacrifica tanto? Por que a gente deixa de fazer tantas coisas? Por que a gente busca se controlar tanto? Por que a gente se sacrifica vindo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja? Por que a gente busca conhecimento bíblico? Por que a gente intercede pelas pessoas? Irmãos, o justo juiz é justo juiz. E glória a Deus que Ele é justo em tudo. Não vai haver injustiça em momento nenhum, nem no arrebatamento, nem na tribulação, nem no milênio e nem no grande trono branco. Não haverá injustiça tempo nenhum. Daniel 7 diz assim: continuei a olhar e vi uns tronos sendo colocados. Num deles assentou-se, eu estou usando uma outra versão aqui, tá? Num deles assentou-se um ancião, aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e o seu cabelo era branco como a lã. Ele estava sentado num trono de fogo que se movia sobre rodas, também feitas de fogo. Defronte dele nascia e corria um rio de fogo. Milhares de anjos o serviam, e milhões estavam diante dele. O tribunal do julgamento foi instalado e os livros foram abertos. Irmãos, dizem que esses milhares de milhares, miríades de miríades, que é uma versão mais antiga, chega a dizer que são 400 trilhões de anjos que estão lá. Isso porque uma terça parte vazou. E vai haver milhões e milhões de pessoas diante, pessoas humanos, além dos anjos. Pensa bem, 400 trilhões eu não tenho a mínima ideia do tamanho desse lugar. E nem tem ideia do que são 400 trilhões de pessoas no caso não, de anjos, né? Mas a Bíblia, ela deixa essas loucuras para a gente buscar entendimento, para a gente buscar comprometimento, foco, para a gente entender, para a gente ajudar as pessoas, porque hoje tem pessoas estudando só para confrontar os crentes.
Glória a Deus que existem conversões de pessoas que eram ateus e estudaram para brigar, para confrontar os crentes e acabaram se convertendo. Mas tem pessoas que não. A gente vê nas redes sociais cada loucura, marcaram a vida de Jesus. Glória a Deus, a gente nem ficou sabendo, né? Para setembro do ano passado. A última trombeta, tem um esquema lá em Israel que durante um dia tem que tocar 100 vezes a trombeta, e caiu em setembro lá do ano passado, 2025, e dizem que teve pessoas vendendo tudo que tinha, e foram na conversa desses malucos, não chegou nem aqui, graças a Deus. E daí chegou o dia do arrebatamento, ninguém foi arrebatado. A desculpa de quem inventou isso, sabe qual foi? Ninguém subiu. Havia um arrebatamento, marcaram uma data, mas ninguém foi digno de subir. Então que burrice é essa? Desculpa, irmão, que burrice é essa dessa anta falando em nome de Deus que havia um arrebatamento e Deus não sabia que não tinha ninguém preparado? Ninguém subiu. Agora devem estar remarcando novamente. A gente sabe que virá, que acontecerá. Nós não sabemos o dia nem a hora, então nós precisamos estar preparados. Hoje existe o livro da vida. Hoje existe o livro das obras. E nós precisamos estar bem nesses livros. A gente precisa estar no livro da vida. E no livro da vida estão aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos viver isso. Os livros simbolizam a memória divina. Todas as palavras, atitudes e intenções do coração estão ali. A gente fala livros, irmãos, porque é fácil entendimento, mas eu não sei se é um pendrive, se é um SD especial, não sei. Eu me lembro que uma vez, aqui eu tenho um amigo meu hoje aqui, o Marcos Paulo, ele está com a sua esposa, a Camila, as suas filhas, e o Marcos Paulo foi meu adolescente, hoje ele é vô. Ele passou a perna em mim, por enquanto, né? Na hora da nessa vibe aí de gêmeo, doido na hora do almoço falando de gêmeo de novo. De repente eu passo a perna de você e você é vô de um e você é vô de dois, uma pancada só. Mas eu dou glória a Deus pela sua vida, pela sua família. É interessante, né, irmãos? Ele já foi adolescente, cara, hoje ele é um homem. E eu encontrei com eles na escola, né, no Roncone. Eu não consigo ver ele como, sim, por favor, compreenda, como um homem. Eu vejo ele como um adolescente. Todos eles, quando eu vejo na rede social, meu Deus, não é possível que esse cara casou, não é possível que esse cara tem filho, não é possível que esse cara é avô. Mas o tempo passa, e glória a Deus, nós estamos juntos na fé. Muitos dos nossos da nossa época se perderam, mas nós estamos firmes na fé, e acredito que o livro das nossas obras está indo bem, tem lá os seus momentos, mas nós estamos lutando. Esses livros, o livro da obra, o livro da vida, é para deixar claro que Deus não manda ninguém para o inferno, como alguns dizem aí. Porque Deus é show? Porque não, somos nós que decidimos. Não é Deus quem nos condena, somos condenados por nossas próprias atitudes, decisões, mencionados aonde? No livro. Não tem como Deus abre o livro lá e fala, olha aqui o que você fez, cara, pensa bem, você é digno do inferno, não. O que eu vou falar? Que advogado que vai querer pegar minha causa diante de Deus? Não tem nenhum advogado que seja louco de fazer isso, não tem jeito. No juízo final, o ímpio terá contra si a sua consciência, as suas palavras, seus atos, através das escrituras, dos livros, das obras e o livro da vida. Complicado, mas os livros serão abertos. Então, por fim, no 3 aqui, o juízo virá. O livro da vida decidirá o destino eterno. Eu já coloquei de alguns, porque nós já temos reservado o que é nosso. Nós já subimos agora aqui antes da tribulação, no começo da tribulação, seja lá quando for, nós já subimos. A galera que foi salva na tribulação já está lá. Não são noiva da igreja, são convidados de última hora, não são especiais como a gente. Tem a galera do milênio que vai morrer sofrendo. Lembra que eu falei? No milênio o diabo estará preso. Qual que é a ideia do milênio? É Deus mostrar para o ser humano que o ser humano não precisa do diabo para ser ruim. E no milênio, Jesus governando Jerusalém com uma vara de ferro, Jesus
no trono dele em Jerusalém, em Israel. Ele vai estar reinando e vai ter rebeldia, vai ter rebeldes. Pensa bem, você é crente, daí nós temos os nossos filhos. Vou dar o meu exemplo aqui. A minha mãe se converteu, e daí eu e a Renata tivemos a Laura e o Vitor. Eu tenho fé em Cristo, a Laura está em Cristo, mas o Vitor não está. No milênio vão nascer, pessoas vão entrar. Nossa, eu passei pela tribulação, aquele que está governando é o tal de Jesus, e vão contar a história dele. Eu não sei se vai ter um livro a mais contando isso, ou se vai ser ainda a Bíblia, mas vão nascer filhos dessas pessoas que viram, que viveram, que não viram e não viveram, e muitos vão se rebelar sem o auxílio do diabo. É maldade humana mesmo. O milênio vai ser para fazer essa avaliação, o ser humano perceber que ele não precisa do diabo para isso. Mas nós já estamos livres disso, nós passamos na primeira passagem, na primeira prova nós passamos. Apocalipse 20:15. Se alguém não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Nós precisamos estar no livro da vida. E nós entendemos que todos que estão aqui já confessaram que Jesus Cristo é o Senhor. Seu nome está no livro da vida. Os que não foram achados vão ser lançados no lago de fogo. Tanto esses que já morreram sem Cristo não estão no livro da vida e nunca estarão lá. O livro da vida é para quem está vivo hoje. E os que morreram em Cristo permanecem no livro da vida. Mas os que nunca tiveram a Cristo, os mortos e os vivos que não aceitaram, não estão lá. E a Bíblia, ela é clara: serão lançados no lago de fogo. Lucas 10:20. A maior alegria dos seguidores de Jesus não deve vir, outra versão também, não deve vir de realizações, poder e milagres, como submissão de espíritos, de entidades, de demônios. Lembra que os discípulos foram enviados de 2 em 2, e quando voltaram tudo felizes, e foram falar para Jesus: nossa, os demônios nos submeteram, nós fizemos isso aí. Jesus falou: cara, isso aí não é o mais importante. A real é o seguinte: seu nome precisa estar no livro da vida. Essas obras vão acontecer porque o meu nome por si só é poderoso o suficiente para expulsar demônio, para tantas outras coisas. Então nós precisamos entender hoje, nós que estamos vivos, que não basta dizer o teu título de profeta, de pastor, de líder, de bispo, de apóstolo. Nós precisamos estar em Cristo de verdade, e os olhos do Senhor são como chama de fogo e vê tudo. Mas sim da certeza da salvação e da relação com Deus, simbolizada por ter o nome escrito nos céus, no livro da vida. Então assim, não acha que de repente você ser usado em profecia, usado com um dom para cura de alguém, isso te garante a salvação, ser membro do igreja. Não, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E a intimidade, uma das provas da nossa intimidade com o Senhor é sofrer pelos pecadores, é sofrer pelas pessoas que não estão sofrendo, porque acham que estão de boa. Nessa época de carnaval, irmão, vocês não têm ideia. O Vitor saiu ontem e voltou hoje 6 horas, e a gente foi dar uma cochiladinha à tarde, e quando a gente acordou, onde está o Vitor? Não estava em casa, estava na casa dos manos. E semana que vem já pega folga na empresa, e é carnaval de quarta a quarta. Só Deus para ter misericórdia. É um sofrimento dia e noite. É um sofrimento dia e noite. Haverá apenas 2 destinos: vida eterna e condenação eterna. Você está no livro da vida? Permaneça, em nome de Jesus. Aqueles que estão de pé, cuide para que permaneçam de pé. Aqueles que estão caindo precisam da nossa ajuda para serem levantados, em nome de Jesus. Não estar no livro da vida é o maior de todos os perigos. Aqui é game over, fim de jogo. Se morrer sem Cristo, é complicadíssimo. A gente pode fazer tudo aí, pode fazer velório. A maior dificuldade é fazer velório de uma pessoa que morreu sem Cristo, que é difícil falar. É difícil, muito difícil. Para nós é melhor ser rejeitado pelas pessoas do que estar ausente do livro da vida. O livro da vida será aberto, e no arrebatamento o livro da vida vai funcionar. Serão arrebatados aqueles que têm vida plena.
vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os livros serão abertos. 2 Coríntios 5,10, todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora eu estou falando do arrebatamento da igreja. Apocalipse 22,14, bem-aventurados que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Isso é para nós. Nós vamos ser arrebatados, nós participaremos de um julgamento no céu para galardão, para recompensa. Depois nós vamos para a casa do Pai, para o casamento, a festa de casamento. Depois o Satanás, que vai estar lá vestido com roupa diferente, vai ser lançado aqui para baixo nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E aí o bicho pega e vai acontecer um monte de desgraça, mas nós estaremos escondidos, guardados no Senhor. Hoje é tempo da graça, mas o juízo virá. Mas Jesus ainda está de braços abertos. A decisão é nossa, de permanecermos ou não em Cristo Jesus. O sangue de Cristo ainda pode apagar os seus pecados. Arrependa-se hoje, amanhã pode ser tarde demais. Já é uma frase conhecidíssima e antiguíssima. A única esperança que podemos ter hoje é que o juízo virá, mas ainda podemos ter Jesus Cristo como Salvador antes de tê-lo como juiz. Por isso, não dá para negociar com o pecado, não dá para ser meio crente. Nós somos perfeitos? Não. Nesse corpo nós vamos alcançar a perfeição? Não. Mas o Senhor conhece a intenção de cada coração. Ele sabe discernir perfeitamente tudo o que eu faço e o que você faz. Tudo que é feito, às vezes de uma forma mal interpretada e de uma forma bem interpretada, como é maldade minha mesmo. Deus sabe ver todas essas coisas. Então nós precisamos, irmãos, permanecermos firmes. Eu continuo dizendo, observe as pessoas da sua vida que precisam de Jesus. Observe a sua própria vida, para ver se você está andando em integridade com o Senhor. Porque o Senhor não tem como esconder dele. Já diz lá o livro das obras, está escrito tudo lá. Eu não sei se a caneta funciona sozinho, se é um super, hipercomputador que vai anotando tudo acerca da sua vida. Mas a Bíblia diz que ele conhece todo mundo pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele sabe quem nós somos. Então, vamos melhorar. Nós podemos melhorar. Nós estamos crescendo em Cristo a cada dia. É de glória em glória. Por isso nós temos essa lembrança da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor. É onde nós participamos. Para quê? Para confessarmos diante do céu e da terra, diante do inferno, diante de todo mundo, que nós estamos em comunhão com o Senhor. Que Ele, sendo Deus, se humilhou em forma de homem. E foi humilhado por mim e por você. Foi humilhado por nós. Foi humilhado, vamos dizer hoje, por 9 milhões de pessoas. Nós confessamos Jesus Cristo. Nós participamos com muita alegria. Mas tem gente que zomba disso. Mas nós precisamos. Por isso, como nós citamos hoje de manhã, examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de participar. Alguns participam para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso nós falamos, irmãos, não adianta tomar ceia em pecado. Só te traz mais problema no livro das suas obras. Só te traz mais problema. Uma vez eu falei com uma pessoa sobre o livro da vida, daí fala, não, mas uma vez salvo, salvo para sempre, porque parece até piada o que vocês fazem. Lá no livro, Jesus vai estar o tempo todo lá. A Laura está salva. Nossa, a Laura fez uma besteira, não está mais salva. Nossa, a Laura voltou, salva. Nossa, a Laura fez besteira. Não, irmão, isso aí é menosprezar a capacidade de Deus. Isso é uma palhaçada que a gente ouve das pessoas aí que gostam de fazer as coisas ficarem fáceis. Vocês viram? Não é fácil. Deus está vendo tudo. Ele está no controle de tudo. E deixou esse livro maravilhoso para a gente seguir. E dentro dele está dizendo que a gente precisa se examinar para participar da ceia. Você não vai para o inferno porque não tomou ceia, porque vacilou, pecou. Não. Se corrija em nome de Jesus. E vamos, levanta, não é aqui o lugar do nosso descanso. Só não dá para ficar brincando de crente. Só não dá para ficar brincando de cristão. Porque aí você toma para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí você não tá, você é pior do que pecador, você é iníquo. Você é aquele pecador que está consciente do seu pecado, mas não está nem aí. Porque você acha que no fim não existe céu, não existe inferno, não existe nada. A gente morreu, virou purpurina. Não. A Bíblia é bem clara.
Existe céu e inferno, existe arrebatamento, existe tribulação. Vai existir um tempo onde o Satanás vai estar preso e o ser humano vai fazer maldade sem auxílio de Satanás. Mas vai haver um julgamento final. Vai haver uma destruição dos céus e da terra, uma reconstrução de novos céus e nova terra. E nós precisamos estar junto com o Senhor nessa. Nós precisamos estar coladinho com Deus. E a ceia prova isso. Mas, se você... Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, meus amados.